Senhor. Aleluia. Graças a Deus, amados e queridos irmãos, pode tomar o teu assento por bondade. Aleluia. Aleluia, aleluia. Depois de 2 calmantes, um Rivotril e um Dramin para não enjoar, estou aqui. O pastor disse que eu sou animado. Tem que ser animado, amados. Tem que ser animado, não adianta. Você vai ficar com o cara trancado aí de delegado aí, por quê? Não vai resolver nada. Não vai resolver nada. Por isso que eu estou aqui. Eu sempre tenho uma frase que eu digo, né? Tá com problema? Tá com luta? Tá com dificuldade? Mas tu tá vivo. Tu tá vivo. Isso é bom. Isso é bom. Isso prova que Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele é maravilhoso. Amados, conta a história de um homem que ele estava limpando o pátio na frente da sua casa e de repente um menino entre 9 e 10 anos, ele bate no portão e aquele homem vai atender aquele menino e aquele menino pergunta se ele não tem pão velho para dar. De repente escorre na mente daquele homem e ele pensa, meu Deus, eu detesto isso. Eu não gosto de pedinte, não gosto de... É uma coisa que não é comigo. Mas aí ele perguntou para o menino, onde é que tu mora? E o menino então falou, depois do zoológico. Aquele homem disse assim, você está longe. Você estuda? Ele, não, a minha mãe não tem dinheiro para comprar material para mim. E o teu pai? O meu pai sumiu. E aquela conversa foi se estendendo entre aquele menino e aquele homem. E depois de tanto conversarem, aquele homem disse para o menino, espera aí, que eu vou lá buscar o pão para ti. Você aceita pão novo? O menino disse assim, não precisa. O que eu queria, você já fez. Foi conversar comigo. Aquilo foi uma pancada no rosto daquele homem. Porque bem sabe que quando o homem disse, você está longe de onde ele mora. Eu comecei a pensar de quantas pancadas aquele menino não levou em portão de casa. Quantos não? Quantos sai daqui? E ele só queria um pedaço de pão para comer. Às vezes, a gente está sentado aí do lado de alguém que precisa só de uma conversa. Só de uma paz do Senhor, um abraço. Como é que tu estás? É assim, irmãos. Eu estava em casa quando o presbítero irmão Vanderlei me convidou. Então ontem eu fui lá para o meu quarto. Eu sempre escrevo muitas mensagens, tenho 2, 3 cadernos lá de mensagem. Mas pregar já não é o meu forte. Gosto de cantar, não tenho mais cantado, mas gosto de cantar. E trabalho em outras áreas, como bem o pastor falou.
Gosto de trabalhar fazendo a escola bíblica dominical, trabalhando no departamento missionário. Estou há mais de 8 anos ali com o pastor Celso Godoy, sendo tesoureiro da teologia. Estamos ali. Então eu gosto de fazer esse trabalho. E eu estava em casa e me sentei, coloquei os cadernos assim na frente e falei com Deus e perguntei: Deus, o que é que você quer que eu fale para aquele povo lá? Porque é povo inteligente, mas também é povo sofrido, é povo que sofre. E o que é que o Senhor quer que eu fale? E daí o Espírito Santo então toca numa mensagem de responsabilidade do reino. Responsabilidade do reino. Porque nós temos que ter responsabilidade pelo reino de Deus. Pelo menos um pouquinho que tu faz, mas tu tem que fazer com responsabilidade. Jesus, quando ele está no Monte das Oliveiras, ele está ali com os seus discípulos e ele está conversando com os seus discípulos. Porque ele sabia, Jesus sabia que ele ia partir. Ele ia para o lado do Pai. Então ele queria que os discípulos fizessem aquilo que Jesus estava fazendo, desse continuidade ao trabalho de Jesus. Mas aqueles discípulos não estavam entendendo nada. Jesus falava e eles não estavam entendendo. E assim acontece com aqueles que trabalham para o reino de Deus. Muitas vezes o pregador vem aqui, se prepara, o cantor, ele ensaia, e muitas pessoas estão aí mexendo no celular, pensando em coisas que não tem nada a ver. Será que você está zeloso pelo reino? Será que você está trabalhando para o reino? Então, Jesus ele vai por parábolas, porque ele sabe que para entender só Jesus. Só Jesus. Então eu vou ler em Mateus, capítulo 25, e o versículo de número 14. Porque também tem irmãos, irmãs, cristãos que trabalham na obra com zelo, com vontade, trabalham mesmo, mas tem outros que fazem relaxadamente. E aconteceu aqui nessa parábola, para bem os discípulos entenderem, porque quando alguém não entendia o que Jesus estava falando, ele sempre falava por parábolas. Então diz assim: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos em seus servos. Ele entregou os seus bens, e a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com ele
e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi o que cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas esse mas aí é que pega, né? Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhastes. E atemorizado escondi na terra o seu talento. Aqui tens o que é teu. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer um que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Veja que um recebeu 5 talentos, e o que é que ele fez? Ele foi trabalhar para o seu servo, para o seu patrão, e assim então ele ganhou mais 5 talentos. O outro que ganhou 2 também foi trabalhar. Mas e aquele que ganhou 1? O que ele fez? Tem muitos na casa do Senhor que não estão fazendo nada, não estão trabalhando para o reino. E daí quando as coisas vêm, quando algo acontece, corre para Deus. Corre para Deus. Eu vou abrir um parênteses aqui, meus amados, sobre aquela tragédia que aconteceu ali no Morro dos Cavalos. E eu e a minha esposa estávamos em Florianópolis, e nós estávamos preparados para vir para Aranguá, porque até então nós tínhamos falado para o pastor que, como era culto de ceia, nós íamos vir o culto de ceia. Aí estava lá na casa dos meus enteados, né, filho da minha esposa, e quando nós estávamos preparados para vir, eis que a minha enteada pega o telefone e olha aquela manchete dizendo que estava acontecendo no Morro dos Cavalos. E agora? Nós estávamos lá na Lagoa da Conceição, né? Nós estávamos lá do outro lado. Paramos tudo. A minha enteada, como ela tinha que vir para casa, ela mora ali em Coqueiros,
Aí pegou um Uber e nós ficamos lá. Ficamos lá e pensando o que nós iríamos fazer para vir embora. Daí fomos para o Google, o Waze, e tinha uma trajetória para nós ir. Vinha até Palhoça, entrava em Santo Amaro da Imperatriz, chegava em Santo Amaro, pegava a esquerda e aí vinha vindo. Escute, amados, escute, porque isso aqui é forte, porque muitas vezes a gente esquece daquilo que a gente está fazendo. Entramos à esquerda, tudo asfalto, beleza, estrada pequena, interior. Andávamos 2 quilômetros descendo, subia 5, subindo o morro, descia 2, subia 5, descia 2, e ali nós estávamos vindo. Cara, tanto na nossa retaguarda como na nossa frente, vindo em nossa direção, porque só tinha aquele meio, tanto do sul para o norte como do norte para o sul. Não tinha outro, só por Lages, lá na 116, mas aí também era muito longe. E aí nós estávamos vindo. E quando nós já tínhamos andado bastante, porque dava mais 183 quilômetros a mais de Florianópolis a Araranguá, por onde nós estávamos indo. E de repente acaba o asfalto. Acaba o asfalto e vem estrada de chão. Mas sabe aquela estrada do interior, que vem um carro e você tem que se espremer, porque senão pega retrovisor, pega tudo ali? Buraco. E já começou a anoitecer, andando a 30, 40 por hora, movimento, subia 5 quilômetros, descia 2. As pontes, um carro tinha que parar, porque a ponte era só aquele cabeçalho ali com os 2 pontilhão, ali só passava um carro, ônibus, caminhão, tudo vinha em nossa direção. E já estava à noite. Daí, meus amados, de repente um carro, ele pega no buraco. Eu acredito que se fosse asfalto, tinha estourado tudo. Mas como era estrada de chão, e o buraco não era assim tão... Conseguimos... Não aconteceu nada, conseguimos seguir. Quando eu passei aquele buraco ali, eu comecei a falar com Deus. Comecei a falar com Deus e perguntar para Deus. Eu perguntei para Deus daquele carro. E a minha esposa estávamos conversando. Ela dizia, vai devagar. Eu queria aproveitar nas descidas, porque... E de vez em quando, eu estava com a carretinha atrás. Estava com uma carretinha. De vez em quando, meio que se perdia, porque tinha que defender dos carros. E eu falando com Deus, perguntava para Deus, Deus, você nos colocou nessa estrada. Tão pequena. Estamos nos defendendo aqui de todo jeito. Estamos descendo 2 quilômetros e estamos subindo 5. E depois de tanto eu falar com Deus, o carro novamente pega num buraco. A minha esposa deu um pulo e ela gritou,
Desloquei a coluna, mas era um buraco. Graças a Deus que nada aconteceu de novo. E aí o Espírito Santo fala comigo. É de ficar assim. Porque o Espírito Santo me dizia, descer é fácil. Meu filho, subir que é difícil. Estás descendo, até estás aproveitando a velocidade. Descer é fácil. Agora tu estás vendo, meu filho, como é difícil subir? Tem buraco, tem pedra. Muitas vezes tem pessoas que vêm ao teu encontro, não para te abraçar, não para te dar uma palavra, como esse menino aqui, mas é para te jogar pedra. Estás vendo, meu filho, como é difícil subir? Mas não te preocupa, porque você está atrás de um volante, mas quem está guiando sou eu. Quem está guiando sou eu, filho. E tu vai chegar em casa. Eu não falei nada para minha esposa, nada. Ela falava, eu falava. E eu fiquei analisando, né? Às vezes a gente está subindo e tem alguém acarcando, querendo te colocar para baixo. Desce, desce, eu não quero que tu suba. E Deus, não, fica tranquilo, porque tu vai subir. Tu vai subir. Nós somos um povo santo, amados. Nós somos um povo santo. Não diga que você não é santo. Porque tem muitos que vêm aqui pregar e dizem, eu não sou santo. Eu sou um pecador. Não, você é santo porque você está com Jesus. Você passa por dificuldade, você passa por lutas, mas você é santo, porque você é um escolhido de Deus. Foi Jesus quem disse, sede santo, porque eu sou santo. Você vai encontrar, muitas vezes, espinhos, lutas nessa tua caminhada. Mas você vai deixar de ser santo? Não. Você vai continuar sendo santo. Em meio às lutas, em meio às dificuldades, em todo local que você esteja, todo local que você esteja, no seu trabalho, no seu colégio, lá na sua casa, nunca esqueça que tem um Deus que você está servindo. E oramos sempre a Deus, mas que nunca deixamos de dizer, Senhor, seja feita a tua vontade, a tua vontade, Senhor. Porque Tiago já tinha sido morto, faltava Pedro, mas a irmã Maria não deixou de orar por Pedro. Lá na casinha dela. Até se assustaram quando viram Pedro no portão. Acharam que a menina estava vendo o anjo, mas era Pedro. E foi a oração. E eu acredito que toda oração tinha aquilo ali. Seja feita a tua vontade. E Deus responde. E Deus responde. Perdemos agora
nosso irmão Alon, né? Estava enfermo. Eu acredito que todo o campo de Araranguá orou, mas em meio a esta oração, em todas as orações, eu acredito que sempre tinha essa palavra: Senhor, seja feita a tua vontade. Nunca esqueça de trabalhar para o reino. Mesmo que você esteja aí sentado, a tua oração está trabalhando para o reino, porque você está orando por alguém. Você está orando pela tua família. Às vezes tem alguém lá que não é evangélico, tem problema, tem dificuldade, mas você não pode deixar de orar. Não pode deixar de orar. Eu estava ali na polícia rodoviária, novo convertido, e tinha uma irmã de Porto Alegre. Ela estava pregando e ela contou um testemunho dizendo que ela orava pelo filho dela. Ela orou 14 anos pelo filho dela para que Deus tirasse das drogas. E Deus tirou ele da droga. Colocou ele na igreja, junto com ela. Em 5 anos, ele já era presbítero da igreja. Em 5 anos. Em 2 meses, deu uma enfermidade nele e Deus levou. Aí volta a irmãzinha de novo a orar. Por quê? Porque se eu orei tanto para ver ele na igreja, eu orei tanto para ele estar comigo, e agora o Senhor leva. E daí sai aquela profeta de cabelinho branco e chega para ela e diz: eu levei porque ele ia sair. Eu levei porque ele ia voltar para aqueles caminhos onde eu não queria que ele voltasse. Então eu levei. E hoje ele está comigo. A irmã não sabia mais o que fazer. É bênção, né? É bênção. Por isso, trabalhar para o reino é bênção de Deus. Se coloque de pé. Aleluia, Jesus. Como eu disse, gosto de cantar, gosto de trabalhar para o reino, mas muitas vezes ministrar a palavra de Deus já é outro tom, é um tom mais forte para alguém que gosta aqui. Levante a tua mão. Senhor Jesus, muito obrigado, meu Pai. Esta foi a tua palavra. Preguei para aquele que está sofrendo, para aquele que está alegre, para aquele que está aqui. Eu creio, Senhor, que fiz a tua vontade, Pai. E eu creio, Senhor, que também, em todas as orações que aqui foram feitas, eu acredito e creio, Pai, que será feita a tua vontade. Aquele que está enfermo, aquele que está passando por lutas, aquele que está passando por dificuldades, que o Senhor continue com as tuas mãos poderosas estendidas e receba, Senhor, cada oração que está sendo feita aqui. Pai, em nome de Jesus, eu creio, Senhor, eu creio que o Senhor vai continuar sempre conosco. Em nome de Jesus, amém e amém.